Bom dia, queridos. Graça e paz a todos, amém? Quero, no nome de Jesus, te convidar a participar desse discipulado. Nós vamos usar como base um texto que está em Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, que diz assim: E agora que vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, ganharemos. Ora, não sabeis que o que acontece amanhã, o que é a nossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Meu Deus! Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Agora, porém, não vos orgulhais das vossas pretensões ou presunções. Toda vanglória, tal como essa, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, que deve fazer e não faz, comete pecado. Falaremos sobre a falibilidade dos projetos humanos. Infelizmente, nós sonhamos, planejamos, pensamos, fazemos todo tipo de conjectura, fazemos todo tipo de ações na nossa mente, mas precisamos entender que isso na ótica humana é falível, tudo é falível. Tudo que planejamos sem Deus corre um risco seríssimo de falência, de perca, de destruição. Por isso nós vemos tantas coisas destruídas, famílias, ministérios, sonhos, projetos, pessoas entregando a sua própria vida à destruição, por conta das coisas que acontecem, enfim. Nós falaremos sobre isso. Eu quero te convidar a estar atento aí, aberto ao entendimento. Se você quiser fazer comentário, faça. Vai cair na minha linha particular. Se eu achar conveniente, eu comento com os demais. Se não, a gente fica em particular. Mas eu quero a sua participação. Se você quiser incluir alguém, me manda o número aí. Ou compartilha o vídeo. Depois eu vou compilar ele em um vídeo só e a gente faz uma história só. Tamo junto. Vamos lá? Em nome de Jesus. Queridos, todo texto sem contexto é pretexto, para heresia, para erro, para engano. Então, nós vamos observar todo o capítulo, ou todo o contexto do livro de Tiago, que Tiago vai trabalhar exortação na área da língua, vai trabalhar exortação na área das finanças, vai trabalhar exortação na área individual, na área das obras, na área da prática e da vivência da palavra, na área da sabedoria. E nesse capítulo ele fala sobre submissão a Deus, E quando nós somos individualistas e achamos que podemos alguma coisa, como nós erramos. A primeira coisa que ele vai falar, no capítulo 4, verso 1, sobre guerras interiores. Olha o que ele diz, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? A gente costuma passar as nossas guerras, as nossas dificuldades, quando nós temos os nossos planos, porque nós somos capazes de planejar. A gente planeja até o que vai fazer quando acordar. A gente vive planejando, pensando, criando, gerando. A gente planeja o bem e planeja o mal. Nada é feito sem planejamento, tá? Nada é feito sem uma conjectura antes. Entenda isso, a sua mente trabalha para isso, ela fomenta um desejo, depois do desejo concebido na vontade, você vai praticar ela. Então é importante que nós saibamos administrar isso. Quando não sabemos administrar, a gente está sujeito à influência da carne. Então observe, da onde vêm as nossas guerras? Vem das cobiças. Cobiçais nada tendes, matais, invejais, mas não podeis obter o que desejo. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Amém? Olha que coisa terrível. Muitas das nossas guerras são fraquezas interiores, que a gente não tem coragem, vou repetir a palavra, coragem de se expor a um tratamento através de outra pessoa, através de ouvir. Você já percebeu que quando você está em guerra você não ouve? Você já percebeu quando você entra numa frustração pessoal, ouvir é uma dificuldade, o que você ouvir você vai combater, você vai debater, você vai tentar dizer alguma coisa que você pensa e não aquilo que você está ouvindo? Voltamos já. Vamos nos lembrar de umas pessoas que a Bíblia nos diz. O primeiro deles, Adão. Lembra de Adão? Não queria mais ouvir a Deus. Já tinha planos. Já deu roupa para a mulher, já se vestiu, já planejou esconder de Deus, já planejou, pensou e tirou Deus do contexto. Passou a fazer por si mesmo. Olha a confusão que ele arrumou e ficou firme naquilo. E quando Deus veio falar, ouviu? Não. Lembra de Caim? Caim, quando erra no altar, Deus fala, se proceder bem, eu aceito. Ele vai proceder bem? Não. Vai criar problema, criar contenda, não vai ouvir. E o grande problema do ser humano, quando nós estamos envolvidos nos nossos planos pessoais, nos nossos desejos naturais, nas nossas vontades humanas, nas nossas guerras interiores, é botar a culpa em alguém e não ouvir mais ninguém. Eu vou lhe dar um conselho nessa manhã. Pare e me ouça. Quem sabe Deus me colocou hoje como um anjo libertador na porta das tuas prisões espirituais para abri-las, abrir os portões e te permitir sair para viver uma nova vida. Entenda que nós precisamos compreender que Deus usa seres humanos com
uma sabedoria, não é inteligência, por favor, porque um dos limites que a pessoa coloca na sua arrogância humana é querer que as pessoas sejam mais inteligentes que ela, quando na verdade não estamos falando de inteligência, estamos falando de sabedoria. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Lembra que eu ministrei outro dia? Então a sabedoria de Deus não vem revestida na sua inteligência, vem revestida dos critérios que Deus tem para libertar você, para me libertar, para nos salvar. Então entenda que dar Cristo na cruz é sabedoria. Você não faria isso. Você não seria tão louco. Opa, então sabedoria é loucura? Isso, sabedoria é loucura. Então pare para ouvir. Não limite as pessoas por achar que elas devam ter o teu conhecimento, ou que se tiver conhecimento maior que o seu, isso é parâmetro para você não ouvir. Não! Ouça, ouça. Porque ouvindo alguém você vai receber cura e libertação no nome de Jesus. Depois de Adão, o que dizer de Babel, como o nosso irmão Marcelino comentou? O que dizer de Saul, que não quis de maneira nenhuma, né, viver pelos projetos do Senhor, pela sua vontade? O que dizer de Judas, né? Pessoas que tiveram esse tipo de oportunidade e não assumiram. A segunda coisa que fala muito ao nosso coração a respeito dessa questão de falibilidade dos nossos projetos é a amizade com o mundo. Os nossos interesses estão, em grande parte, presos ao mundo. Amados, a gente só quer satisfação material. Que horrível, a gente não é capaz de abrir mão de uma sexualidade ilícita para ter um casamento abençoado. O jovem, ao invés de aguardar o tempo do casamento para ser feliz no sexo e ter uma família honrada no altar, ele pratica o sexo, vive aborrecido, vive fora da presença de Deus, guerra e guerra e guerra, depois vai dizer, não sei se essa mulher é que Deus escolheu. Claro que não, você enfiou o pé na jaca. Você sujou todo o altar, você manchou todas as vestes. Como é que você quer que Deus entre num negócio desse? O homem casado que se compromete com mulheres fora do casamento ou vice-versa, que horrível. Então entenda, né? Olha o que diz aqui, ó, adúlteros e adúlteras. Versículo 4, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Só pensa em dinheiro, só quer ter bem. Se você não tiver um bem, você não vive bem. Ô irmão, melhor o bom bocado com Deus do que a fartura na mão do inimigo. Melhor é ter Deus por perto, melhor é ter o Senhor contigo. Vai pensando aí. Vamos adiantar aqui, ó. Depois vem o quê? Ai, a soberba, oh meu Deus. Versículo 5, ou pensais em vão que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme, antes ele dá maior graça. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que deu guarida, liberdade, direito para o diabo chegar? Soberba, irmão. Arrogância. Às vezes você se acha único, você esquece que você é corpo, esquece que você depende da sua situação, a sua vida espiritual, depende do trabalho que você faz no corpo, de como você se porta, de como você vive com os irmãos, de como você ama, de como você responde, de como você abençoa, de como você recebe do corpo. Quando você se sente o cara, quando você se sente a Coca-Cola no deserto, já era, irmão, o diabo é teu amigo e o mundo é teu ambiente de vida. Entenda isso, nós precisamos ser claros para entender que as nossas guerras, os nossos problemas e a falibilidade dos nossos projetos está intimamente ligado aos nossos próprios atos, ao nosso próprio comportamento. Desculpa a minha franqueza, tá? Mas a verdade é que se tirarem os direitos que você tem no mundo e te colocarem só na mão de Deus, será que você sobrevive? Será que tirar como tirou de Jó tudo, os seus lábios cantarão louvores a Ele? E olha, quando eu falo tudo de Jó, eu não falo só de dinheiro e bens. Falo de filhos. Falo de sangue. Eu vivo coisas parecidas. Eu tenho uma família, mas nem todos estão naquilo que o sonho e o desejo do meu coração de Deus fazem. Eu morri por isso? Ou eu continuo crendo e amando aquele que me gerou para viver as suas promessas? Medita aí. Entenda. 3 critérios. Guerras interiores por causa das nossas vontades. Vivemos querendo, somos como a sanguessuga. Me dá, me dá. A gente é igual criança mimada, irmão. A gente vive chorando por aquilo que não tem, né? E reclamando por aquilo que tem. Cafezinho?
Amém? A gente vive insatisfeito, né, achando que Deus não foi Deus que fez, ou Deus deixou de fazer. Essa é a nossa natureza soberba, arrogante, amiga do mundo, amiga de prazeres, que vive só satisfeita com o que vê, quando na verdade o que vemos é perecível, o que vemos se desfaz, o que vemos vai embora, mas o que não vemos, aquilo que cremos, aquilo que recebemos do Senhor, a sua grandeza, o seu amor, a sua fidelidade, o seu perdão, a sua honra, é o que precisamos ter. Olha o que ele diz aqui, ó. Chegai-vos, pois, a Deus, ele chegará a vós. Lavai as vossas mãos, pecadores, e vós de mente duvidosa ou dividida, purificai o coração. Nós precisamos ter um só pensamento. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria e tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Essa é a maneira com que Deus nos chama para que os nossos projetos possam ser firmados nele. A gente vai precisar tirar esse monte de pensamento. Eu faço, se não fizer, eu faço, se não fizer, eu faço. Não, nós precisamos ter retidão nos pensamentos. Nós precisamos ter clareza no agir. Nós precisamos ter fidelidade dos lábios e honra no compromisso. E depois, nós precisamos reconhecer que sem Deus, isso não vai dar em nada. Nós vamos nos humilhar diante da potente mão dele, reconhecer que essas palavras são vida e nela nós podemos caminhar diante do Senhor. Vamos lá, já voltamos já. Olha o convite que a Bíblia nos faz. Irmãos, não falem mal de um irmão ou julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas é juiz. Sabe, e a Bíblia diz assim, ó, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o próximo? A gente precisava aprender a amar o próximo. Amar não significa julgá-lo pelo seu comportamento, mas tentar passar para ele, através de umas características que você vai aprender agora comigo, influenciado pelo Espírito de Deus, que foi ele que me deu, você precisa aprender a viver aquilo que Deus planejou para você e com você em relação ao próximo. Isso fala do próximo que está na casa, isso fala do próximo que não está na casa, isso fala do próximo que é irmão em Cristo, isso fala do próximo que não é irmão em Cristo, isso fala de todos. Então nós vamos aprender a deixar o julgamento de lado, a maneira precoce que nós temos, ilimitada que nós temos de julgar pessoas e começar a observar como o Senhor nos ensina, amém? E aqui Deus nos ensina uma coisa muito interessante. Quando eu me sujeito a Ele, que eu sou humilde, eu paro de julgar pessoas, nasce um desejo de buscar ao Senhor. Quando eu começo a buscar ao Senhor, quando eu começo a clamar ao Senhor, quando eu começo a entrar numa rota de dependência de Deus, os meus projetos são revelados por Ele. Amém? Muitos são os pensamentos, né, da nossa mente, mas a resposta vem da boca, Deus fala. Deus começa a falar conosco, Deus começa a dar direcionamento, Deus começa a dar vida, Deus começa a trazer paz, orientação nos nossos caminhos, Deus começa a firmar os nossos passos, dar segurança na nossa fé, estabilidade nas nossas emoções, é isso que precisamos. Vou relembrar, guerras interiores, desejos pessoais, a gente vive disso. Amizade com o mundo, a gente quer demais do mundo, irmão. Nós precisamos usufruir, comer do mundo, mas viver com aliança com ele não. Soberba, arrogância, não ouve ninguém, não é humilde o suficiente para reconhecer que Deus pode usar um sábio ou não. Pense nisso. Já já nós voltamos com aquilo que Deus tem para nos tirar disso e nos colocar numa nova história, em nome de Jesus. Aí vamos lá. Aí ele chega falando, olha, vocês dizei agora, hoje amanhã iremos para a cidade, faremos isso e aquilo. Você não sabe o que acontecerá amanhã, você é como a Eva. Nasce, cresce, seca e morre. Então nós dependemos, né? Buscar ao Senhor, nós dependemos dizer se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver nesses planos, né? Toda a vanglória, ele vai dizer aqui no versículo 16, toda a exaltação humana, né? Dizendo que nós podemos, ou somos, ou fazemos, mesmo que seja nele ou por ele, isso é maligno. Olha que interessante. Às vezes nós temos dons dados por Deus, que devem ser usados com temor, e a gente vive falando, escuta o que eu vou dizer para você, eu não sei se eu vou continuar, eu não sei se eu vou fazer. Ô irmão, o dom é dele, foi ele que te chamou para uma obra de excelência, e você vive se gabando do que você tem. Você acha que está certo isso? Será que isso não tem influência maligna, não? Será que a sua humildade não seria reconhecer o benefício de ser um embaixador, de ser um representante e a responsabilidade de manter sua santidade para que esse dom fosse exercido a favor dos outros? Pensa aí. Será que nós não estamos nesse versículo aqui, ó? Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, está cometendo pecado.
Olha que terrível que nós fazemos quando nós nos achamos que somos. Não somos, irmão. Eu estou aqui na posição de humildade, procurando em Deus uma palavra para transmitir a você, porque eu sei que ela é benefício para você e para mim. Isso vai fazer bem para nós. Nesse tempo que nós estamos distantes, precisamos estar cultuando a Deus e frutificando na árvore em que estamos inseridos, que é a videira. Para isso nós precisamos ser humildes, precisamos buscar a Deus com sinceridade e reconhecer a falibilidade da nossa característica humana e como devemos cumprir com mais propósito. Vou falar sobre isso agora, aquilo que Deus nos deu e aquilo que Deus confiou a nós. Agora vamos para o ambiente da lapada. 3 João, versículo 11. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Quando você é orgulhoso, quando você é soberbo, quando você se coloca acima das características e das necessidades que Deus te chamou para suprir em outros. Entenda bem, você é chamado para suprir necessidade em outros, para abençoar, para poder levar palavras de conforto, de sabedoria, cura, para levar através da sua vida, né, o exemplo de Cristo a outros. Quando você não faz isso e você vive carnalmente, mundanalmente, usando uma palavra minha aqui agora, amém? Você é imitador do mal, irmão. Você é orgulhoso de si. Como diz, o mundo vive isso, vive vaidade, vive orgulho, produz obras terríveis de prostituição, de ira, de malícia, de dissensão, de todo tipo de torpeza, de vício. Entenda isso, acorda para isso. Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo, imitando a prática do bem, imitando a forma com que ele viveu. Foi para isso que ele nos chamou. E a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos planos malignos da nossa mente humana, os nossos projetos falíveis, que pensam só no eu. Eu tenho que ser feliz. Todos têm que me agradar. Todos têm que fazer por mim. Foi para isso que Cristo viveu na terra? Foi para isso que ele se tornou? A verdadeira alegria está em ser consciente e fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Quando você faz aquilo, a satisfação e a recompensa interior é maior do que os seus benefícios terrenos. É isso que você precisa compreender nessa manhã. Que Deus tem muito mais para te dar em ti mesmo quando você é servo dele do que quando você conquista as suas próprias coisas. Adquire o bem, se satisfaz. Faz o bem e Deus te satisfaz. Queridos, Provérbios 3, 27. Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Uau! Vou repetir. Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Primeira característica de fazer o bem. A gente pensa que fazer o bem é dar esmola, tá? Isso é bondade. Isso é bondade. Faz parte da natureza humana. Deus disse que nós estamos preparados para as boas obras. Mas eu vou falar de bem segundo a vontade de Deus. Primeiro, você tem que ter um bom exemplo. A sua vida precisa ser lida aos olhos dos outros como um bom exemplo de fé. Não adianta falar e não viver. Você precisa lutar constantemente contra os seus desejos, as suas guerras interiores, para viver como Cristo viveu. Essa é a sua postura de fé. Esse é o guerreiro verdadeiro que fere a sua carne nos seus desejos naturais para poder trazer Cristo como exemplo aos homens. Segunda coisa, boa influência. Aonde você estiver, você precisa trazer uma boa influência. Não para que você seja louvado, não, porque Cristo nunca precisou disso, nem você precisa. Mas as pessoas precisam de boa influência, o mundo precisa. Nós precisamos de boa influência. É bom quando você recebe alguém, né, e tem uma palavra boa, um ensino consistente, algo tremendo, algo proveitoso, quando tem uma palavra edificante, amém? Nós precisamos ter consciência de que isso está em nós. Primeiro, ser um bom exemplo de pai, bom exemplo de servo, bom exemplo de amigo, bom exemplo de irmão, bom exemplo de ser sociável, bom exemplo de ensinador, bom exemplo de humildade, bom exemplo de mansidão, bom exemplo de amor, de tudo que Deus nos deu e ter boa influência. Se você perceber que você não consegue ter uma boa influência e as pessoas não querem te ouvir, faça como Jesus, faça como Paulo, faça como Pedro, seja humilde e se retire. Não tente discutir coisas acerca da religião, não. Pelo exemplo, nós testificamos a Cristo e revelamos a sua glória com o rosto descoberto. Outra característica, vou ler de novo Provérbios 3, 27, olha o que diz, não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Uma coisa que nós temos, que pertence aos outros, é uma semente que foi gerada em nós. De graça recebemos, de graça damos. Então nós vamos transmitir uma mensagem de amor e justiça. Nós precisamos transmitir um ensinamento ao coração de pessoas. Como eu estou aqui fazendo isso por amor à sua vida,
E não pelos benefícios que isso possa nos trazer, mas por temor a Cristo, entendendo que essa palavra é proveitosa, ela é boa para instruir, ela é boa para abrir sua mente, para gerar caráter cristão em você. Eu faço isso com todo prazer. Por quê? Porque essa semente está em mim. Eu amo viver isso, então isso precisa ser produzido em alguém. Isso chama-se discipulado. Se eu não tiver essa característica de amar pessoas a ponto de querer ensiná-las a viver em amor e justiça, não há amor de Deus em mim. Porque o que Deus me deu não é só para mim. Deus gerou em mim para que eu gere em outros. Sabe, gerou através de alguém. Você pode olhar para trás, alguém te achou. Alguém ministrou a tua vida, alguém orou por você, alguém te encaminhou, alguém se preocupou com você. Hoje isso precisa ser reproduzido. Nós temos uma mensagem. Fazer o bem ao próximo está ligado à característica que temos de ensiná-lo, de fazê-lo compreender as Escrituras, o grande amor de Deus e a sua fidelidade. Não para revelar que temos conhecimento, não. Para tirá-los das trevas e colocá-los na luz. Olha, Gálatas 6:9, um texto muito conhecido, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Vamos lá, Gálatas 6:9, vamos ver se dá tempo no vídeo aqui. Vai dar sim, Gálatas 6:9. Ô glória, segura aí relógio, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos ao bem, principalmente aos da família da fé. É o que estamos fazendo aqui hoje. E disso aqui nós vamos levar para o mundo, nós vamos influenciar o mundo da nossa época com o amor de Cristo, com a sua justiça, a sua verdade, através do nosso exemplo e da boa influência. Faremos o bem, não pecaremos, não reteremos aquilo que pertence a outros. Vamos lá. Pastor Nelson disse aqui, 1 João 4,18. Olha isso, irmãos, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Olha que terrível. Ter medo de agradar a Deus, ter medo de fazer o bem, de semear justiça, de falar, de cumprir o propósito, de servir a Deus naquilo que é fazer o bem, de dar àquele que precisa. O alimento que está em nós gera medo, esse medo gera tormento. Pensa aí se você não está vivendo tormentos na sua alma, medos interiores, porque cumpre o propósito, irmão. Você foi chamado para gerar vida em alguém. E você fica olhando para a sua introspecção pessoal, para a sua natureza humana. Coloca a sua natureza diante de Deus e fala: Deus, o Senhor me gerou para algo. O Senhor me gerou para um propósito, o Senhor me gerou para servi-lo. Pensa você que eu não passo meus temores, minhas lutas interiores, minhas guerras de mente, minhas barreiras pessoais, as minhas enfermidades do corpo, as minhas lutas financeiras, as minhas adversidades pessoais. Tudo isso, meu irmão, eu enfrento no amor e no temor a Cristo. Mas verdade é que eu procuro cumprir o propósito. Primeiro, sendo bom exemplo. Segundo, tendo boa influência. Terceiro, lançando uma semente quando é possível e permissível por aqueles que querem ouvi-la sobre o reino. Compreenda isso. Quando a gente faz isso, há uma satisfação, há uma cura. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor tira toda essa fraqueza carnal, essa doença da alma e te faz pleno. Sabe por que a igreja hoje é muito adoecida? Porque não cumpre o propósito. Qual é o propósito? Ir por todo mundo fazer discípulos. Sabe, ensinando aquilo que recebemos. No amor de Cristo, não é cobrando das pessoas e julgando elas pelo seu fracasso, porque nós já fomos como elas. É mostrando que existe um caminho depois do nosso fracasso. E esse caminho é Deus. E Ele está em nós. Ele vai nos usar para semear nesse mundo a sua justiça no nome de Jesus. Segunda aos Tessalonicenses, glória a Deus, capítulo de número, capítulo de número 3 e o verso de número 13, vai dizer assim, ó: E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Amém? E vós, irmãos, não canseis de dar testemunho. Ah, pastor, mas ninguém me enxerga. Ah, pastor, mas ninguém compreende. Ah, pastor, mas não se canse de fazer o bem, irmão. A sua atitude não pode ser vista aos olhos dos homens, tem que ser vista aos olhos de quem te mandou tomá-la. Quando você está obediente a uma visão, quando você está seguindo um propósito, quando você está direcionado por quem te chamou, não há dúvida, você vai vencer. Você vai triunfar. Mas se a sua expectativa é humana, se você está preso ao que os homens podem te dar, desculpa, irmão, você vai sofrer, você vai padecer, você vai ter tristeza. Vou ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, para a gente comentar. Amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios alheios. Essa não é a nossa vida. Versículo 16. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus por esse nome. Continue fazendo bem, mesmo que ninguém te reconheça ainda. Versículo 17. Pois já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Versículo 19, versículo-chave. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Pastor, eu passo tribulação, angústia, sou perseguido, não me compreendem, me maltratam, me entristecem, não me obedecem, não me agradam. Não se canse de fazer o bem. Não se canse, a sua colheita vem pela prática, irmão. Vem pelo exercício. Amém? Eu quero relembrar o versículo, né? Se sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos, cometemos pecado. Então é tempo de retornar o nosso coração à direção de Deus, para que os nossos projetos em Deus sejam firmados, os seus sonhos sejam estabelecidos, a sua verdade seja realizada. Hebreus capítulo 13, verso 14 e 15, verso 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ó que lindo, ó que maravilhoso. Versículo 16. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias, submetei-vos a eles cuidam de vós como quem há de prestar conta. Obedecei-lhes para que façam com alegria, não gemendo, por isso não vos será útil. Orai por nós, estamos certos que temos boa consciência, desejando em todas as coisas portar-nos corretamente. Rogo-vos com firmeza que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Paulo, falando de si e nos dando conselho, não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros. Você está recebendo algo importante agora. O que você vai fazer com tudo isso que você está recebendo? Vai desprezar? Vai deixar cair no terreno duro? Vai deixar cair no terreno de preocupações? Vai deixar cair no terreno fútil? No terreno que só se preocupa consigo mesmo? Ou vai jogar em terra boa? Vai fazer frutificar para que cresça e outros se alinhem debaixo de você desse ensino e recebam paz, porque estão precisando de paz. E a paz vem por isso. Amém? Eu vou voltar lá no texto inicial para a gente concluir isso agora em nome de Jesus. De onde vêm as suas guerras, suas contendas, os seus prazeres, da sua cobiça, da sua falta de intimidade com Deus, da sua amizade com o mundo, da sua soberba, da sua falta de humildade e da falta de cumprir propósito. Qual é o propósito? Que você faça o bem. O que é fazer o bem? É dar um bom exemplo de vida. É ter boa influência onde você está. É testificar a Cristo, não você. Não é você a primeira pessoa, não. Cristo precisa ser visto em você. Paulo vai dizer, eu já morri, Cristo vive em mim. As pessoas precisam ver Cristo em você. Amém? Semear a verdade com justiça e fazer aos outros o que queremos para nós. Tudo que você precisa colher tem que ser semeado em alguém. Vou repetir. Tudo que você precisa colher precisa ser semeado em alguém. Se você não tem prazer em semear um evangelismo, um discipulado, um cuidado a alguém, se você se limita quando a pessoa falha, se você não segue quando a pessoa não responde, se você não persevera no amor de Cristo para cuidar de pessoas, você ainda não recebeu a boa semente. Você precisa entender que fazer o bem está ligado à atitude e não ao resultado. Nós não fazemos o bem esperando que tudo dê certo. Nós fazemos o bem porque isso deve ser feito. Quando você semeia a semente, você não sabe qual vai produzir. Amém? Lá em Eclesiastes diz, semeia de manhã, semeia à tarde. Você não sabe qual vai produzir. Mas semeie, semeie, semeie e semeie. Essa é a nossa missão. É de testificarmos a Cristo. É de vivermos para Ele. Porque fazendo isso, os nossos projetos, os nossos sonhos estarão estabelecidos nele. E nós faremos o bem como chave de vitória para a conclusão dos nossos propósitos. Relembre no seu coração que quando você age realmente segundo a vontade de Deus, tudo fica fácil para a sua vida. Mas quando você age segundo a tua vontade, tudo se torna difícil, mesmo que você tenha recurso. Pensa aí. Nós voltamos para concluir essa mensagem e oramos ao Senhor. Amém? Queridos, talvez hoje o estudo tenha sido até apertado, né? Pegou firme. Mas verdade é que nós precisamos sair dessa posição aonde nós estamos agindo fora da vontade de Deus, agindo errados, estamos promovendo em nós atitudes egoístas, soberbas, arrogantes,
atitudes que nos afastam de Deus e nos aproximam do mundo, vivendo só do que vemos. Oh, amado, você recebeu um reino pleno, um reino maravilhoso de justiça e bondade. Você recebeu a plenitude de Cristo no seu coração e foi perdoado completamente para que pudesse ter uma nova vida. Não é tempo de fazer valer isso? Alguém chegou até você e te apresentou um reino inabalável, um Deus justo, amoroso, verdadeiro. Hoje você precisa relembrar disso e precisa ver as pessoas que estão cegas, surdas, mudas, coxas, mancas, que estão à beira do caminho, surradas, que estão envergonhadas, que estão caídas, prostradas, que estão entregando a sua própria vida à destruição, porque não compreenderam o grande amor de Cristo. E talvez você, que tenha esse pensamento, precisa entender que a grande realidade é que fazer o bem nos qualifica a sermos benditos. E fazer o bem é olhar para alguém, é amar alguém e é servir como um instrumento do reino para alguém. Essa manhã é manhã de transformação para a tua vida, é manhã de cura. Medite mais em Tiago 4, do 1 até o versículo de número 17, é o capítulo todo. E você vai descobrir como seus planos podem ser melhor estabelecidos, como a sua verdade pode ser melhor construída, como a sua história pode ser melhor definida e como Deus pode abençoar mais você. Existe um vasto campo chamado Seara do Senhor, clamando por ceifeiros. Aonde você está? Escondido atrás da sua cobiça? Escondido atrás dos seus projetos terrenos? Escondido atrás da sua vaidade? Hoje o Senhor te tira daí e te põe como soldado de Cristo na linha de batalha para destruir os gigantes afrontadores da nossa existência. Deus é contigo e vai te dar vitória no nome de Jesus. Pai, eu oro como Jesus orou, Pai, por estes que estão ouvindo essa palavra. Essa palavra não é minha, é tua, nos chama a submissão e é uma verdade eterna que nos remete a Ti, nos devolve ao Senhor e nos faz compreender que em Ti os nossos projetos de vida podem ser firmados através de chaves de transformação e uma delas, Pai, é fazer o bem, é promover na vida de outras pessoas, Pai, aquilo que o Senhor tem promovido na nossa. Que nessa manhã haja um despertamento, Pai, e que cada um dos meus irmãos que ouvirem essa mensagem não se sintam menores, não se sintam incapazes e nem sejam, Pai, de maneira nenhuma confrontados, ó Deus, por verdades que não sejam a Tua, mas que eles sejam amplamente trazidos à Tua vontade e possam viver o melhor que o Senhor planejou. Amém? A Bíblia diz aqui, Senhor, em 1 João 4,20, que se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então é tempo de nós olharmos para quem estamos vendo, amá-los para declarar o amor de Deus que está em nós e realmente vivermos, Pai, aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Que esse tempo discipulado, 1 hora, Senhor, nós estamos distantes pelas questões de espaço, mas não pelo Espírito, estamos unidos no mesmo Espírito, estamos gerados no mesmo entendimento. Que esse entendimento, Pai, mova os teus filhos e que eles possam, a partir desse momento, já pensarem como podem ser produtivos no reino, como podem ser, meu Pai, realmente bênção, bons samaritanos, instrumentos do Senhor, verdadeiros cristãos, que amando, Pai, vão fazer como Pedro, deixando suas convicções pessoais, indo à casa dos Cornélios, levando uma palavra, ministrando o Espírito Santo, ministrando vida, ministrando honra. Que o Senhor os abençoe e os seus projetos sejam estabelecidos na fidelidade daquele que tudo faz e todo o poder tem nessa terra. No nome de Jesus. Amo você, obrigado pelo carinho, obrigado por me ouvir. Deus é contigo. Qualquer coisa, só me chamar. Deus abençoe.